Porque eu até faço assim, aleluias, glórias a Deus, uma observação com a igreja. Se João está dizendo eu sou, através de João, Jesus está falando eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós vemos aqui, igreja, que nós estamos dentro desse parâmetro. Nós estamos dentro da videira, nós estamos agarrados, nós somos ramos da videira. Se nós não estivéssemos, nós não suportaríamos os ventos, as tempestades que temos sofrido. Porque, igreja, a palavra de Deus, no verso 6 de 14 de João, está aconselhando. Não pode ficar à beira do caminho. Quem está à beira do caminho, qualquer hora se desvia. Qualquer hora pode sair o vento levar para mais longe como uma folha seca, não volta mais. Por isso que nós sabemos que não é daqui desse ministério. Essa palavra não, ela vem para nós, mas só como um lembrete, nos ensinando que existe na igreja do Senhor esse tipo, né? Que está à beira do caminho, porque o semeador, ele diz que essa primeira parte, ela caiu aonde, igreja? Nós vamos ver que diz desse jeito assim, lá no verso 5, de 8 de Lucas, diz assim: o semeador saiu a semear, e quando semeava, caiu algumas junto ao caminho e foi pisada pelas aves. Essa igreja, essa primeira parte aqui que caiu à beira do caminho. Ela ficou só à beira do caminho. Ela não se decidiu. Quando nós vemos o cego de Jericó, ele estava ao meio do caminho. Ele já tinha andado uma parte. Ele tinha tudo para chegar lá. Mas precisou que Jesus fosse até ele. Sabemos nós que se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, sem ele nós não podemos. Se nós estamos só à beira do caminho, estamos também semelhante àquele jovem ético. Ele estava na janela, ele nem na porta ele ficava, nem entrou e nem saiu da janela, ele observava. Perdeu o controle de tudo, caiu e morreu. Precisou de Jesus para o ressuscitar através da oração de Paulo, através da unção que tinha Paulo, né? Glórias a Deus. E nós vemos, igreja, outro que caiu sobre as pedras. O semeador semeou e estas sementes foram cair lá sobre as pedras e elas nasceram. É a segunda parte. Aleluias, glórias a Deus. Quando nós vemos aqui, glórias a Deus, aleluia, Jesus, no verso 6 vai dizer, e outras caiu sobre pedras, né? Se era sobre pedras, igreja, não tinha como crescer. A única pedra, a única que dá água foi a rocha. E para isso teve que ter a ordenância de Deus. Moisés vai lá, toca na rocha e ela dará água. A água vai brotar da rocha, mas porque o próprio Deus ordenou, e quando ele ordena, todos têm que obedecer, até as pedras, né? Quando ele diz assim, outra caiu sobre as pedras e nascido, secou-se porque não tinha umidade. Glórias a Deus. Se nós colocarmos lá em Tiago 4, verso 7, nós vamos ver, aleluias, glórias a Deus, que Tiago vai ser usado também para falar. Tiago 4, verso 7. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. No verso 7 vai dizer, resisti aos soberbos, dá porém graça aos humildes, né? Essa é a parte B do verso 6.
Mas quando nós chegamos aqui no verso 7 de Tiago, capítulo 4, vai dizer assim: mas sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos pecadoras e vós de duplo ânimo purificai o coração. Nós vemos aqui, igreja, que entre pedras nasceu. Mas quem é, igreja, aleluia, glórias a Deus, que sufocada, sem água, sem ar, sem ajuda, sem Deus, sem crescer, sem entender, sem mudança, vai conseguir, igreja, continuar? Porque a palavra de Deus, ela vai dizer que o mal tem que sair. Está lá eu diria lá no primeiro capítulo de Salmo 1. Nós podemos colocar lá. Tiago aqui ele está dizendo: sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir o diabo. Se tivesse, igreja, essa parte aqui dentro da igreja, com tantos vendavais, já teria voado. Mas nós sabemos, igreja, que é com dificuldade, com pedradas, com lutas, mas estamos resistindo a Satanás e se humilhando a Deus todos os dias em oração. Hoje nós estávamos aqui na oração, eu estava, aleluia, glórias a Deus, em oração, e o Senhor me mostrava uma luz, um clarão entrando aqui da porta da igreja, chegando até aqui o altar, e eu contemplava aquilo ali. Esta luz, ela clareava aqui todo o rosto da irmã Marina, o rosto do irmão Carlos, ficou brilhante, eu via assim até os poros dos rostos deles. E eu fiquei contemplando aquela revelação, digo: Senhor, Tu recebes, Pai, a nossa adoração nesta manhã. E aquele claro foi saindo, e eu despertei, para a glória e honra do Senhor. Isso quer dizer, igreja, que o Senhor recebeu a nossa consagração. E Ele veio. Nós mudamos e estávamos. Porque aí quando é mais tarde, eu olho no grupo da igreja, Deus usa quem? O irmão Carlos, com a mensagem maravilhosa, confirmando a revelação que o Senhor me deu pela manhã aqui na igreja. Fui para o dentista ontem à noite, conversei com a igreja, poucos, mas todos em concordância um com o outro. Igreja, Deus, igreja, eu orei pela manhã, ontem pela manhã, me levantei, orei ao Senhor, eram as 8:30 da manhã, e eu disse: Senhor, amanhã eu tenho dentista, vi que tem um dentista amanhã, é no postinho, mas tem os idosos, tem os cadeirantes também, tem também aquelas crianças que vão, quebram um dentinho, tudo vão na minha frente. A consagração começa às 8 horas. Pai, se o Senhor, meu Deus, não quer que pare aquela oração, aquela consagração, se no céu, meu Deus, é recebida aquela consagração, meu Deus, eu peço, Pai, que o Senhor use de misericórdia comigo e me dê, Pai amado, me dê um sinal. Eu vou levar o assunto para a igreja no culto à noite, e eu quero, meu Deus, que se é do Senhor aquele trabalho, o Senhor confirme, que todos venham estar em concordância. Quando eu levei o assunto, eu perguntei apenas uma vez: irmã Marina, você acha melhor meio-dia, que nós passamos o trabalho de manhã para o meio-dia? Você está na frente também, irmão Carlos também, todos que estão com a gente. E a irmã Marina, melhor pela manhã, 9 horas. O irmão Carlos, 9 horas, claro. Ninguém se importou, ninguém quis discórdia. Todos estavam unanimemente em concordância. E a palavra de Deus vai dizer, igreja: o que concordares na terra, em nome de Jesus, será concordado nos céus. É decreto de vitória. E eu, lá no posto, eu fiquei sentada, estava o Beto, estava o Neco, estava lá, tinha outra mulherzinha daí da rua. Eu fiquei no meio dos dois, nós conversando, eles conversando, de vez
todos concordaram. O Senhor concorda com aquele trabalho? E eu me sentei, eu e o pastor Tai, nós estávamos louvando e de repente eu vi aquele claro. O Espírito Santo de Deus veio concordar nesta manhã que estava de acordo com esse trabalho de consagração. Glória a Deus. Eu fiquei maravilhada. Então, igreja, quando nós vemos aqui a casa do Senhor, nós só temos que adorar Ele, agradar Ele. Qual é o agrado, a gratidão do crente? É o louvor, a adoração, a oração, a intercessão, a entrega ao Senhor. Entregar nossas vidas no altar é o nosso sacrifício ao Senhor. Ele não quer mais sangue de animais, Ele não quer, Ele não se agrada de morte de inocente, Ele não se agrada de sacrifício nenhum. Ele quer apenas um coração quebrantado. O Senhor não rejeita. É aquele que tem aquele tempo para adorar Ele. É maravilhoso, igreja, nós vimos. O Senhor concordou nos céus e mostrou para mim, minha serva, eu amo esse trabalho. Eu fiquei maravilhada. Estou passando para a igreja, Deus fala nas menores coisas. Não é obrigado nós olharmos para uma igreja que esteja entupetada de gente. Deus fala também nas pequenas coisas. E nós vemos, igreja, que a palavra lá em Tiago é bem clara. Resistir o diabo e se humilhai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então nós vamos ver aqui, glórias a Deus. Quem quer ver de que eu estou falando, vá lá no grupo da Igreja Resposta de Deus e veja a postagem do irmão Carlos. Eu creio que foi o irmão Carlos. Eu olhei tão assim, rato. Foi, irmão Carlos? De concordância? Foi. Aí nós vemos aqui, igreja, quando nós vemos aqui no capítulo 1 de Salmos, vai dizer assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore. Nós somos comparados como uma árvore plantada junto a um ribeiro de água. Isso quer dizer, nós estamos vendo aqui, aquela que nasceu entre as pedras, que foi semeada nas pedras, não tinha água. Deus estava mostrando que nós precisamos da água da vida. Glórias a Deus, através da parábola do semeador. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Mas aí ele vai dizer: aqueles que vivem nas pedras não vivem fazendo a vontade de Deus, faz a vontade do mundo, porque não conseguem nascer de novo. Se morrer ali naquela pedra, se saiu de dentro da casa do Senhor, sai, bate asa e não volta mais. E a palavra de Deus vai dizer que é melhor trazer um que nunca ouviu a palavra do que trazer um que nasceu entre as pedregais, que anda sobre pedregais. A Bíblia vai dizer, igreja, que é difícil trazer um que se desviou da presença do Senhor. Porque a igreja está aqui, está dizendo na palavra. E ali não deixou o pecado, quer viver para Deus, mas quer viver as suas próprias vontades, fazendo tudo que o mundo faz, e assim Deus não aceita. Ele vai dizer aqui no versículo: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, igreja, nós vamos ver, igreja, que dentro da igreja, a resposta de Deus, foi passada uma peneira. O próprio Deus passou a peneira, mas Ele tirou só, igreja, aqueles que ainda estavam crescendo, tentando crescer entre as pedras. E entre as pedras, quem cresce? Tem que passar
tem que sair da beira do caminho, tem que sair de cima das pedras, tem que sair de entre os espinhos. Nós vemos aqui a terceira parte de crente, é os que foram semeados entre os espinhos, está lá em Lucas 14.